Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor Rudigan. Nessa oportunidade, nós daremos continuidade ao nosso estudo sobre comprimento ou perímetro de uma circunferência. Para esta aula, trouxemos alguns exemplos. Então vamos lá. No exemplo de número 1, nós temos a seguinte situação. Uma pista circular tem 25 metros de raio. Quantos metros percorre uma pessoa que dá 20 voltas em torno dessa pista? Então vamos lá, o que nós temos aqui no exemplo de número 1? Então nós temos uma pista circular e foi nos dado o raio, 25 metros, e o número de voltas que foram 20. E deseja-se encontrar a distância. Então, quantos metros essa pessoa vai percorrer é a distância. Então, nós temos o raio, que é 25, o número de voltas, que é 20, e a distância que nós queremos encontrar. Então, faremos aqui a circunferência para simular esta pista. Aqui é o centro da circunferência. Do centro até tocar na borda, isso aqui é o raio. E esse meu raio, ele mede 25 metros. Então, aqui é o meu raio, 25 metros. Então, vamos lá. Quando dá uma volta completa, essa volta completa é equivalente ao comprimento dessa circunferência ou o perímetro dela. Se, por exemplo, foram dadas 20 voltas, então a quantidade de voltas que foram dadas serão somadas para que se tenha a distância percorrida, nesse caso aqui a distância D. Então, o que é a distância? A distância é igual ao perímetro da circunferência, que é o C, vezes o número de voltas, que é o N. Eu não tenho a distância, então eu vou repetir o D. O perímetro da circunferência foi nos dado o raio, então o perímetro é 2 vezes o π vezes o R, que é o raio. Então, quando nos for dado o raio, nós utilizaremos essa fórmula aqui, O comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Agora, quando nos for dado o diâmetro, então nós usaremos essa fórmula. C é igual a π vezes D. Por quê? Porque o diâmetro é o dobro do raio. Então, é substituir esse 2 aqui, o 2 e o R. Então, 2R é a mesma coisa que o diâmetro. 2R vezes π. Fica o diâmetro vezes o valor de π. Aí, vezes o número de voltas, que é 20. Então, D é igual a 2 vezes. Quem é o valor de π? π é equivalente a 3,14. Vezes o raio. Quem é o raio? O raio é 25. Vezes o 20, que é o número de voltas. D é igual a 2 vezes o 3,14, dá 6,28. 25 vezes 20. 25 vezes 20, isso é equivalente a 500. 2 vezes o 25 dá 50, acrescenta-se o outro zero, então 20 vezes o 25 vai dar 500. D é igual. Agora vamos lá, eu tenho um número decimal multiplicando o número que contém zero. Toda vez que isso acontecer, se eu cancelar um zero aqui, essa vírgula avança uma casa decimal. Se eu cancelar 2 zeros, essa vírgula avançará 2 casas decimais. Então, eu vou cancelar esses 2 zeros do 500, essa vírgula vai avançar 2 casas decimais, ficando assim, 628 vezes apenas o 5.
5 vezes 8 dá 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, com mais 4, 14, vai 1. 5 vezes 6, 30, com mais 1, 31. Logo, essa pessoa, ela percorreu 3.140 metros nessa pista circular de 25 metros de raio. Vamos para o exemplo de número 2. No exemplo de número 2, nós temos assim. Ao percorrer uma distância de 6.280 metros, uma roda dá 2.000 voltas completas. Qual é o raio dessa roda? Então, agora no exemplo de número 2, nós temos uma roda. Então, o formato dessa roda é circular. Não existe roda com outro formato que não seja circular. As informações que nós temos a informação, ao percorrer uma distância, nós temos a distância, essa distância ela é de 6.280 metros, uma roda dá 2.000 voltas, então o número de voltas, 2.000 voltas, e qual é o raio? Então deseja-se encontrar o raio. Aqui é o centro da circunferência, então queremos encontrar essa distância, que é o raio. Perceba, a fórmula é a mesma que nós utilizamos no primeiro exemplo, nós utilizaremos no segundo exemplo. Então, o que é a distância? A distância é o perímetro da circunferência vezes o número de voltas. Foi dada a distância que é 6.280 metros. O comprimento ou perímetro da circunferência, 2 vezes o π vezes o raio, vezes o número de voltas, que foi 2. Vamos repetir os 6.280. Aqui nós vamos substituir o valor de π, que é 3,14, vezes o raio, vezes o 2.000. Repete o 6.280. 2 vezes o 3,14 dá 6,28. Aí vezes o 2.000, e eu passo o R lá para o final, vezes o R. 6.280. Perceba uma coisa. Esse número aqui, decimal, e eu estou multiplicando um numeral com zero. Se eu cancelar um zero, essa vírgula avança uma casa, vai ficar 62,8. Se eu cancelar 2 zeros, essa vírgula avançará 2 casas, vai ficar 628. Se eu cancelar agora esse terceiro zero, essa vírgula vai avançar 3 casas, vai ficar 6.280, vezes o 2, vezes o R. Aí ficou 6.280 igual 6.280 vezes 2. 2 vezes 0 dá 0. 2 vezes 8 dá 16, vai 1. 2 vezes 2 dá 4, com 5. 2 vezes 6, 12. Vezes quem? Vezes o R. A minha incógnita está no segundo membro, vou passá-la para o primeiro membro. Vou fazer uma inversão, então não se faz jogo de sinal, porque tudo que está no segundo membro vou trazer para o primeiro, e tudo que está no primeiro vou levar para o segundo. Quando nós fazemos dessa forma, tudo que está no segundo trazemos para o primeiro, e tudo que está no primeiro levamos para o segundo membro, não há necessidade de nós fazermos jogo de sinal. Então fica 12.560 R igual, vezes R igual a 6.280. Como está havendo uma multiplicação aqui, eu vou isolar o R, fica 6.280 dividido para 12.560.
Eu posso cancelar um zero em cima, um zero embaixo, 628, 1.256. Perceba que 628 é a metade de 1.256. 1.256 é o dobro de 628. Então, se eu dividir por 628 em cima e embaixo, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. 1/2 quer dizer a metade. Esse 1/2 eu posso representar por 0,5, porque 1 dividido para 2 é 0,5. 1 dividido por 2 não pode. Eu coloco um 0 e aqui um 0 e uma vírgula. 10 para 2, 5. 5 vezes 2, 10. Menos 10, 0. Então, o raio dessa roda é de 0,5. Vamos para mais um exemplo. Exemplo de número 3. Exemplo de número 3 diz assim. Se uma pessoa der 10 voltas completas em torno de um jardim circular, ela percorrerá 2.198 metros. Quanto mede o diâmetro desse jardim? Então, vamos lá. Se uma pessoa der 10 voltas, então 10 voltas é o N. N igual a 10, que é o número de voltas. Ela vai percorrer uma distância de 2.198. Então, 2.198 metros. Quanto mede o diâmetro? Então, o diâmetro é o D, com a Dzinho aqui, minúsculo. Vamos desenhar esse jardim circular. Então, o jardim tem a forma circular. Pronto. Então, aqui está o centro. Agora deseja-se encontrar o diâmetro. Lembrando que do centro até a borda é raio. Desse centro até essa borda também é raio. Quando eu junto esses dois raios, eu formo o meu diâmetro. Então, meu diâmetro, ele é esse raio, mais esse outro raio. Então, o diâmetro é 2E. Então, qual é a forma que eu vou usar agora? Como eu quero agora o diâmetro, eu vou usar aquela segunda forma. Então, vai ser assim. A distância é igual ao perímetro da circunferência vezes o número de voltas. A distância, qual foi a distância? 2.198. O perímetro. O perímetro é 2 vezes o π vezes o raio. Só que quando eu quero encontrar o diâmetro, eu não uso essa forma. Por quê? Porque 2R's é o diâmetro. Então, eu troco 2R por D. Fica assim. π vezes D. Então, é essa forma que eu vou usar. Vai ser π vezes o D, vezes o número de voltas, que é 10. Pronto. Aí vai ficar assim, 2.198. O π é 3,14, vezes o 10, vezes o D. Coloco o D lá para o final. 2.198, 3,14 vezes 10. Se eu cancelar esse zero, a vírgula avança uma casa. Fica 31,4 vezes D. Como a minha incógnita está no segundo membro, eu vou passar para o primeiro membro e o numeral que está no primeiro membro passa para o segundo membro. Fazendo essa troca sem fazer o jogo de sinal, porque estamos fazendo a mudança de todos os elementos de cada membro. 2.198. D é igual a 2.198 dividido para 31,4. Aqui em cima, no numerador, nós temos um número inteiro e aqui um decimal. Para que nós possamos fazer essa divisão, é necessário que esse número de cima, que é o numerador,
ele seja também expresso em número decimal. Lembrando que todo número inteiro, a vírgula está no final dele. Então, você coloca aqui a vírgula. Quantas casas tem após a vírgula aqui? Uma casa. Então, você coloca 0 lá em cima. Ficou assim. 21.000, essa vírgula agora vai avançar e vai sumir. 980. E aqui, que era 31,4, essa vírgula avança e some. Fica 314. Vamos dividir o 21.980 vezes o 314. Isso aqui vai dar no máximo 7. 7 vezes 4, 28, vai 2. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 3, 21. Porque 219 não dá para dividir por 314, aí eu avancei até o 8 aqui. 2.198. E deu certinho, ó. Aí sobrou esse 0. Aqui deu 0, né? E sobrou esse 0. Esse 0 vem para cá. Então, D é igual a 70. Nesse caso, 70 metros. Então, o diâmetro desse jardim circular é 70 metros. Agora vamos para o exemplo de número 4. Exemplo de número 4. No exemplo de número 4, nós temos a seguinte situação. Ó. As rodas dianteiras de um trator têm 0,70 centímetros de diâmetro e as rodas traseiras têm o dobro da medida desse diâmetro. Considerando-se π igual a 3,14 e sabendo-se que o trator percorreu 10.990 metros, quantas voltas deu? Letra A, a roda dianteira. Quantas voltas deu a roda traseira? Então, vamos lá. Agora, nós temos duas medidas. Então, vou tentar aqui fazer duas circunferências de tamanhos diferentes. Pronto. Ó, o que eu tenho aqui? Então, eu tenho um trator. Esse trator, como nós sabemos, o trator, as suas rodas, elas são de tamanho diferente. A roda dianteira, que a roda da frente, ela é menor do que a roda traseira. Aí foi dado o seguinte, foi dado o diâmetro, deixa eu ver aqui da roda. Ó, as rodas dianteiras de um trator têm 0,70 centímetros. Então, o diâmetro dessa roda dianteira, que eu vou chamar assim de D1, é 0,70. Aí, e as traseiras têm o dobro. Então, D2 vai ser o dobro. O dobro de 0,70 dá 1,40. 2 vezes o 0,70 dá 1,40. Aí, o que foi dado também? Foi dado que o trator percorreu uma distância. O trator percorreu 10.990 metros. Então, isso aqui é a distância. 10.990 metros. Quantas voltas ele deu? Aí, quantas voltas ele deu? Aí, nós temos aqui, ó, o número de voltas da roda dianteira. Então, eu vou chamar de N1. E quantas voltas ele deu com a roda traseira? Vou chamar o N2. Então, vamos lá. Ó, perceba. Essa roda é menor, essa roda é maior. Quando a roda menor der uma volta completa, a roda maior chegou apenas à metade. Pode perceber. Quando essa volta
essa roda menor, ela dá uma volta completa. Essa roda traseira, ela deu a metade da volta, só a metade. Por quê? Porque essa é o dobro dessa. Então, significa dizer que quando a roda dianteira der 2 voltas, a traseira dará apenas uma. Por que isso? Porque a roda menor, ela será mais rápida, o percurso é menor. A roda maior vai demorar um pouco mais para que ela possa completar o seu ciclo. Então, significa dizer que eu não preciso calcular o comprimento ou perímetro das duas circunferências que representam as duas rodas. Se eu encontrar da dianteira, eu vou encontrar da traseira, porque se a dianteira der 10 voltas, a traseira vai dar 5, porque é sempre a metade. Então, a traseira é sempre a metade de quantidade de voltas que a dianteira vai dar. Nesse caso, a dianteira será mais rápida, dará mais voltas, e a traseira será mais lenta, dará menos voltas. Então, perceba que deu a informação da roda dianteira, porque não há necessidade de dar as informações da roda traseira. Então, a dianteira aqui já é suficiente. Então, vamos lá. Então, D, que é a distância, é igual ao perímetro vezes o N, que é o número de voltas. A distância percorrida, 10.990. O perímetro da circunferência, como é diâmetro, eu já sei que é π vezes D. Vezes o número de voltas. Vou chamar aqui o N. Bom, chama aqui o N1, que eu vou encontrar da roda dianteira. 10.990, o valor de π é 3,14. O diâmetro aqui é 0,70, vezes o N1, que é o número de voltas que eu quero encontrar, que eu não sei. 10.990, eu tenho aqui 3,14 vezes 0,70. 3,14, 0,70. Vamos multiplicar isso aqui. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Porque todo numeral multiplicado por 0 vai dar o próprio 0. Agora, como 7. 7 vezes 4, 28, avança uma posição. Vai 2. 7 vezes 1, 7, com mais 2, 9. 7 vezes 3, 21. Encerrou com 7. Agora com 0 de novo. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. Passou a barra, somou. 0, 8, 9, 1, 2. Duas casas decimais em cima, duas casas decimais embaixo. Então, 2 em cima com 2 embaixo dá 4 casas. Volta para o final do numeral e avança 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, ficou assim, 2,198. Esse zero aqui, esse zero após a vírgula, se não tem outro numeral, você pode esquecer esse zero aqui. Então, 2,198 vezes o N1. Aí eu vou fazer a inversão, 2,198 vezes o N1 igual a 10.990, certo? Isola-se o N1, 10.990, dividido para 2,198. O que eu tenho aqui? Eu tenho um número inteiro dividindo o número decimal. Então, todo número inteiro, a vírgula está no final subentendida. Eu coloco aqui a vírgula, porque eu tenho que expressar esse inteiro em decimal. Aí perceba quantas casas decimais aqui nós temos. Temos 3. Então, vamos colocar 3 zeros aqui. Essa vírgula sai, vai para o final do número, ela desaparece. Essa vírgula sai, vai para o final do número, desaparece. Então, ficando assim. Olha aqui. Então, fica N1 é igual. Eu vou pegar agora esse numeral, então vai ser aqui 10.990.000. Dividido para quem? Para 2.198.
N1 é igual. Então, vamos dividir, ó, 10.990.000 para 2.198. Ó, 1 é menor do que 2.198, não divide. 10 é menor, 109, 1.099, 10.990. Deixa eu ver aqui, dá 5. Vamos ver aqui, dá 5. 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 9, 45, com as 4, 49, vai 4. 5 vezes 1, 5, com as 4, 9. 5 vezes 2, 10. Ó, deu certinho. Aqui vai dar 0. E sobraram esses 3 zeros, vem para cá. Então, vai dar 5.000 voltas. Então, essa roda dianteira, ela vai dar 5.000 voltas. Então, lembrando, quando a volta dianteira dá uma volta, quando a roda dianteira dá uma volta, a roda traseira dá meia volta à metade, ou seja, a traseira é sempre a metade. Então, se N1 representa a quantidade de voltas dianteira, o N2 será a metade, vai ser 5.000 dividido para 2. Isso vai dar 2.500 voltas. Então, concluímos aí que esse trator ele dará a volta dianteira 5.000 voltas e a roda traseira 2.500 voltas. Então, gente, essa foi a nossa aula. Espero ter sido bastante claro nas minhas explicações. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like, o seu comentário, a sua dúvida. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.